Bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós estamos começando um novo tipo de vídeo, o Chega de Lero. Nós vamos falar um pouquinho de espiritismo, de como nós, vemos o espiritismo entre nós mesmos. Hoje eu não tenho nenhum convidado, hoje eu tenho a Giovana aqui comigo, né, Giovana? Oi, tudo bem? E a gente vai falar um pouquinho do que muita gente perguntou nos comentários dos vídeos. Nós recebemos e-mails, de como nós conhecemos o espiritismo. Muita gente me perguntou se eu já tinha nascido numa família espírita, se o espiritismo já vinha desde criança. Então, eu pensei bem, eu falei, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Na verdade, nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Então, eu e a Giovana vamos explicar como nós conhecemos o espiritismo e como ele entrou nas nossas vidas, E, já jogando a peteca para você, como que você conheceu o espiritismo? Bom, eu comecei frequentando o centro aqui da cidade com a minha mãe. Eu fui criança com ela, então eu fui de companhia. E fiquei lá, fui crescendo, minha mãe começou a gostar também de frequentar ali. Fomos estudando e tô no espiritismo. E para você, acho que não teve no amor ou na dor? Para mim, não. Pra eu fui você, de curiosa mesmo, de curiosa. companhia com a minha mãe. A minha mãe foi pela dor, acho que como a maioria das pessoas, Ela estava com um probleminha de saúde na época e foi lá conhecer também. Ela é católica, minha família é católica, mas ela acredita, sempre acreditou e teve interesse de ir lá, conhecer, gostamos. Aí foi a família inteira lá no Centro Espírita. O meu já foi um pouco na dor, Eu cuidei 10 anos da minha mãe com Alzheimer e no finalzinho, já uns 4 meses antes dela desencarnar, eu já estava com uns problemas psicológicos mesmo, por cuidar dela, por ter todo aquela fase difícil, Porque, como eu gosto de dizer, o Alzheimer é um luto em vida, a pessoa vai perdendo tudo, E a minha mãe já estava numa fase acamada, uma fase mais difícil. E aí eu desesperado, já indo em psiquiatra, psicólogo, fui procurar no espiritismo uma forma de ter um aconchego, porque eu me perguntava muito por que minha mãe teve essa doença, por que eu tive que passar por tudo isso. E eu acho que isso que é gostoso do espiritismo, porque você consegue responder essas perguntas, Sim, com certeza. E quem assim, mas perguntando assim agora, aproveitando, você já lia sobre, ou alguém falou, não, Ellen, vai lá no centro? Eu era curioso. Eu tinha amigos espíritas, desde quando eu morava em São Paulo, eu morava num prédio e tinha algumas pessoas em outros apartamentos que eram espíritas, e às vezes eu lia algum livro, às vezes a pessoa me contava uma situação espírita, alguma coisa, e aí eu sempre tive curiosidade. Entendi. Então, ali um pouquinho era, vamos dizer assim, uma sementinha era colocada ali, Então eu tinha, sim, essa curiosidade, mas nunca tinha ido num centro ainda, Foi a primeira, aí você foi aqui em São Manuel? Fui aqui em São Manuel, Lá eu nunca fui, eu só tinha esses amigos, em comum, esses amigos que eram espíritas e que às vezes me contavam sobre reencarnação, me explicavam algumas coisas que às vezes eu me perguntava, A gente sempre fala muito de regressão, o que será que eu fui na vida passada? Será que, a gente até brinca, eu era rei, eu era não sei o quê. A gente só vê coisa boa. Só. Fui rica. E aí isso me explicaram lá atrás mesmo, eu devia ter uns 15 anos. Uma mãe de um amigo meu, ela me explicou, ela falou que ela explicou mais ou menos como tudo isso era interligado, as relações familiares, que normalmente a gente vem sempre no mesmo meio, a gente tem coisas para acertar com as pessoas que a gente tá, então foi aí que eu comecei, a entender, porque a gente pensa assim, regressão, às vezes a gente vê até algum filme, lê alguma coisa e pensa que é assim, eu vou lá, eu vou ver que eu fui rei, nossa, no Egito eu fui não sei o quê, e não é tudo isso,
É meio perigoso fazer a tal da regressão. Você sabe que uma vez quando eu tava fazendo terapia, e o terapeuta, ele começou a fazer sessões de regressão comigo. Aí, né, numa das sessões, eu vi uma vida lá nada legal, sabe? Eu tinha feito umas coisas muito feias, assim, com uma pessoa. Mas voltando, só pra entender aqui o gancho. Eu sou médium e eu vejo as coisas desde pequenininha, então o ir até o centro foi muito bom pra mim, porque depois eu descobri o que eu tinha e tudo mais. E nessa caminhada minha aí, eu tava tendo pesadelos, assim, terríveis com uma mulher, tipo uma velha, assim, parecia uma bruxa. E, nossa, ela queria me matar no sonho, e eu acordava com aquela, sabe, aquela coisa, assim, tipo, ela me enforcando, era horrível. E na época eu tava fazendo terapia. E daí, ele fez a regressão em mim. E eu vi o que eu fiz nessa vida com essa senhora aí, entendeu? E foi através ali da terapia, mexendo com essas regressões, porque eu falo que não é legal fazer. Entendeu? Porque foi mexendo, ela me achou. Por isso que eu comecei depois a ter esses pesadelos com ela, entendeu? Porque você mexeu. Eu mexi nessa vida. Você abriu um pouco essa... E ela me achou. E, né, aí ela vinha me assombrar. Aí lá no centro, a gente numa tarefa lá, fiz todo um processo de desobsessão com ela, a gente tive que pedir perdão, né, pra ela, pro filho dela, porque eu tinha feito mal ao filho dela na outra vida. Então ela tinha um ódio mortal de mim. Você vê que de lá ela me achou e veio, né? Então não é legal fazer regressão. Eu não... Tipo assim, eu não falo pra ninguém fazer não, porque é perigoso. Entendeu? Eu também concordo, porque... Eu acho assim, se for coisa de, a pessoa tá muito doente, é só a regressão que vai ajudar esse detalhe. Até fazer o quê, né? Vai, tenta, mas por curiosidade, pra saber o que foi, não é bom não ir. E daí vai achar coisa que não é pra achar. E às vezes você vê tratamentos de traumas, né, com regressão. Sim. Pessoas às vezes têm medo de um animal, muito medo. Eu vi casos de pessoas que fizeram regressão para entender esse medo e vencer. Há casos isso eu acho, casos, eu isso acho eu legal. acho válido. Isso que eu falo, um tratamento de verdade, de saúde, mas não ir fazer por curiosidade. Por curiosidade. Porque muita gente vai, né? A maioria. Eu quero fazer regressão pra ver o que eu fui. Aí vai lá achando que é uma rainha. E não foi nada disso, né? Então. E aí você abre para essas pessoas virem, exatamente. né? Como no seu caso. Que essa mulher, você por fazer a regressão, você acabou atraindo ela, né? Exatamente. De alguma forma. Então é um pouquinho, né? Eu acho que é a questão de você... São coisas, na questão do que a gente fala do véu do esquecimento, não é por acaso que você não lembra. Não. Porque não é para lembrar mesmo. Graças a Deus, a gente não lembra. Nossa Senhora. Mas você teve amigo imaginário? Eu tive. Tive um quando eu era criança. Era muito louco, porque ele falava assim pra mim: não conta pra ninguém que você me vê. Então, depois estudando, a gente até sabe que isso não é legal, né? Porque se não quer que conte, não deve ser um amiguinho legal, né? Mas ele me ajudou bastante, assim. Eu até brincava com a minha mãe, assim, que ele, na escola, ele ajudava eu nas provas, assim, sabe? E uma vez ele falou pra mim: não conta. E eu, tipo, não aguentei e contei pra minha mãe. Porque ao mesmo tempo que ele falava não conta, vinha uma vozinha assim: não conta. Né? E daí eu peguei e contei pra minha mãe tudo. E eu lembro até que tinha uma senhora lá, vizinha da minha avó, e ela escutou a história também. E ela era uma senhora muito sábia. E daí ela falou assim: vamos rezar comigo? E daí eu rezei tudo. E você sabe que depois eu nunca mais vi esse amiguinho? Eu tive um, meu chamava Fernando. Fernando. O meu nem nome deu, tá vendo? O meu Você já deu Fernando. Fernando. O meu chamava Fernando e eu estudava de manhã, então à tarde eu ia andar de bicicleta no meu prédio. Eu morava em São Paulo, então tinha uma área de estacionamento de carros, eu ficava ali, né, rodando com a bicicleta. E ele ia comigo sempre.
E eu já gostava de carro, como sempre, então eu me imaginava dirigindo vários carros e ele sempre comigo. E ele participando. E ele participando. Ai, gostoso. E aí acho que as pessoas viam eu falando sozinho, né? A minha mãe viu algumas vezes, mas a minha mãe também era muito sábia, apesar de não entender de espiritismo, ser católica. Ela nunca virou pra mim e falou assim, ai, larga a mão, menino, isso é loucura, isso é coisa de doido, né? Ou mesmo quando eu não conseguia dormir, que eu falava pra ela que eu tava com medo, que eu tava vendo alguma coisa, ela nunca falou que era coisa de doido. Ela falou, filho, reza um Pai Nosso que Deus te protege. E funcionava, né? Porque a oração é uma aproximação, né? É uma Com forma de se certeza. proteger. Então, E a gente é sortudo, né, em ter família assim, porque tem gente que acha que a criança começa a ver, falar, tem problema, né? tem problema. É louca, leva em psiquiatra, leva em psicólogo, aquela coisa toda. E não é isso, né? Isso é uma... E depois mais pra frente, você tem o seu mentor. Que aí é quando você começa a entender mais, né? Por exemplo, seu mentor se apresentou pra você e falou, oi, Giovana, tudo bem? Meu nome é esse. Como que foi, seu mentor? Então, assim, eu falo que o mentor a gente sempre tem, desde pequenininho. Que depois que eu estudei mesmo, e vi o que é o espiritismo, o que é ser médium, eu entendi o que era o mentor, né? O mentor, eu falo que é aquela vozinha que vem, que te ajuda, né? Te dá, assim, dicas, né? Porque eles nunca falam pra você, faça isso, faça aquilo. Não, eles não podem Eles fazer te aconselham, isso. né? Eles aconselham, né? Eles mostram caminhos e você que vai escolher o que você vai seguir. E isso daí é uma dica pra quem escuta, né? Nenhum espírito bom vai vir falar pra você, faça aquilo. Vá por esse Vai caminho. lá, não, eles não podem fazer isso. Eles estão interferindo no seu livre-arbítrio. No seu livre-arbítrio, exatamente. Entendeu? Então, provavelmente, não é um irmãozinho tão bacana Tão bom assim, né? Não é. E o mentor, ele vem, auxilia, ajuda, né? E ele não se apresentou pra mim. Eu sempre escutava essa voz. E sempre assim, eu sinto qualquer problema que eu tenho, qualquer situação difícil, eu peço auxílio pra ele e ele me ajuda. O meu também. Eu no começo achava que era coisa da minha cabeça. Eu falava, é coisa que eu tô inventando, tô criando na minha. E aí eu comecei a ver que o que ele falava me ajudava. Então aí que eu comecei a ver que não era só da minha cabeça, era algo que me auxiliava mesmo, né? Porque às vezes você... vou dar um exemplo, por exemplo. Eu tava em São Paulo uma vez e minha mãe nunca dirigiu. Então minha mãe, ela conhecia todos os ônibus em São Paulo, assim, nome, número, porque em São Paulo tem ônibus que tem o mesmo nome, mas o número diferente. Ele faz caminhos diferentes para aquele lugar. E aí eu saí da escola e o ponto era longe. E tinha um ponto mais perto, minha mãe falou, tem um ônibus ali que se você pegar, você vem para casa. Ele dá mais volta, mas você não tem que ir até o outro ponto que é tão longe. E ela me deu o nome e o número. E eu peguei o nome certo, mas o número errado. Meu Deus do céu. Aí eu comecei a olhar o caminho, eu falei, ixi, Não deu eu bom acho isso que aqui. não vai dar bom. Aí eu ouvi assim, não vai dar bom mesmo, desce. E eu desci. Ah lá. E aí na esquina senti um orelhão. E aí ele falou assim, vai no orelhão, porque é uma esquina. Se você fala assim, eu tô na rua X, que ponto da rua X? Agora você fala, eu tô na rua X com a Y, não tem como você dizer onde você não tá. E aí eu liguei pra minha mãe a cobrar. Era orelhão, né? Eu liguei a cobrar, eu falei, mãe, eu tô aqui na rua X com a Y, não sei o que. E ela conhecia tudo. Ela, não, agora você pegou errado, mas você pegou outro, agora você vai pegar esse, você vai descer em outro ponto, vai pegar outro que você vai parar. E não deu outra, aí eu acertei. Aí você acertou, tá mas vendo? se eu não descesse, eu ia... Se ele não falasse pra você, desce, liga. Porque aí eu comecei a ver o caminho, eu falei, ai meu Deus, o que eu faço? Ele falou, desce! Eles ajudam muito, 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 muito. Você sabe que eu tinha, assim, muito pesadelo. Muito pesadelo. Isso acho que foi no começo, assim, de descobrir mesmo a mediunidade. Tinha muito pesadelo. Eu ia pra um lugar muito ruim, muito... Nossa, que você acordava... Sabe quando você acorda parece que tá caindo? Aquela situação. E daí tinha a dirigente lá do centro, ela falou assim pra mim, sabe o que você faz? Antes de dormir, você vai orar
E você vai pedir pro seu mentor não deixar você ir para esses lugares. Mas mesmo que você queira ir, manda ele catar você, não deixa. E eu dou essa permissão para ele. Toda noite. Não deixa eu ir para tal lugar, não deixa eu sair desviar do caminho. Parou, você acredita? Mas uma coisa que é que muito me controlou. importante você deixar ele interferir no seu livre-arbítrio. Sim. Né? Porque você tem. Mas tem que dar permissão Você tem também. que dar permissão para autorizar ele, senão ele não pode. Senão ele não tira. Não. Ele não tem esse poder. Não. Agora, se você autorizar, ele tira, porque ele vê que você está num lugar perigoso, ele te traz de volta. Porque né? a gente dorme, você sabe, né? Nosso espírito vai... E vai. E vai. E vai. E vai, né? Então, E assim, vai. tem que ter até lá a gente tem que ter muita proteção. Não é só aqui encarnada, né? Ah, não. 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 Eu acho que é até pior quando você tá em espírito, porque você tá livre. E Você tem faz o que você quer, né? Exatamente. Você vai pra onde você quer. Você tem uma liberdade muito Tem. grande, né? Eu também sonhava muito na infância. E eu me lembro que eu tava na catequese. Isso eu devia ter uns 10 anos. E a gente ouvia muito na catequese a questão do Deus castiga. Bastante. E eu acho que isso que me afastou um pouco e foi me fortalecendo no espiritismo, porque toda a questão vem do plantar, do que você vai colher o que você plantou. Isso eu acho mais leve do que o Deus castiga, né? Você tem o livre-arbítrio, você fez coisas que não eram boas e que agora você vai ter que acertar. Não você é Deus que castiga. Não é Deus, né? As suas As suas atitudes que vão vir mesmo. ali. Então é uma coisa muito mais leve e num caso assim muito mais justa, né? Não Deus como um carrasco que tá ali com um chicote para te castigar não, ele tá ali, ele te dá o livre-arbítrio para isso mesmo, para que você tome os rumos que você quiser. O espiritismo é legal por causa disso, né? Ele te responde as coisas, ele não te pune a nada, né? Não tem um Deus rígido, um negócio assim, né? É você. É você. Você responde pelos seus atos. Exatamente. Né? Isso é um pouco... É a questão das respostas, né? Que a gente vê muitas pessoas falando, eu fui pro espiritismo atrás de respostas. Porque ele te responde. Sim. Ele não te dá aquela intenção assim, é assim e aceite. Pronto, e acabou. Não, mas por quê? Por causa disso, ele te explica, palavra por palavra, né? Então aquelas dúvidas que você tem, que às vezes você tem que, eu tenho que aceitar, é assim, você vê ali respondido, então fica muito mais claro. Eu acho que isso que me atraiu mais, né? Como eu falei da questão da minha mãe, eu me perguntava, por quê? Por quê eu tenho que passar por isso? E eu sou outro Hélio depois dos 10 anos, cuidando da minha mãe, porque foi, por incrível, apesar de difícil, é um aprendizado. Você se torna outra pessoa, né? Você também cuida da sua avó, né? Você sabe. A minha avó teve Alzheimer também, e era eu e ela. E assim, eu falo que o Alzheimer é difícil pra gente que cuida. Porque você vê a pessoa indo embora, viva, né? Viva. Porque ela, assim, a minha avó não chegou no ponto de me esquecer. Ela lembrava de mim e tudo. Só que assim, é triste você ver, né? Às vezes ela ficava repetitiva. Nervosa, né? Então, assim, eu não sei, o Alzheimer deixa a pessoa muito brava, né? Porque, tipo assim, eu acho que eles não sabem onde eles estão. Né? Tinha hora que ela falava assim, cadê minha mãe? A mãe dela já tinha falecido e... Imagina... Mas só que assim, ela vivia aquele conflito ali, 5 minutos depois acabou, esquecia, normal, vida que segue, e a gente não, você fica ali vendo aquele sofrimento, ou ela brigava comigo, aí eu meio que me revoltava e depois eu ficava com aquele remorso, sabe? Então eu falo que quem cuida do Alzheimer é muito mais difícil, e eu lembro assim, eu sou grata por ter vivido isso, porque eu mudei também. Eu tinha muito, muito, muito medo de perder ela. Muito medo. E assim... E depois que eu fui... O espiritismo foi me ajudando e foi me confortando. Porque eu sabia que ela ia embora, ela não ia sofrer mais. Né? Não é porque ela ia morrer que a gente nunca mais vai se ver. A gente vai ter ainda, né, aquela ligação. Eu não vou ter o físico dela. Mas eu vou ter a presença dela. Né? Às vezes eu sinto ela perto de mim.
Ainda não vi, né? Eu quero muito vê-lo um dia, não vi. Mas assim, eu sinto a presença. Então o espiritismo me ajudou muito, sabe? No dia que a minha avó tava no hospital para desencarnar, e eu entrei, falei pra ela, pedi desculpa por tudo que eu tinha feito, se eu tinha magoado ela ou não, pedi desculpa, e libertei ela, falei, vó, pode ir, tá tudo bem, eu vou ficar bem, sabe? Falei isso pra minha avó, e assim, tirei aquele negócio, sabe? E eu acho que ela também captou, porque ela foi tão assim, serena. É libertador, Né? Então... E a sua história é muito parecida com a minha, porque você fala de ter medo da sua avó. Eu era criança, eu tinha muito medo de minha mãe morrer. Eu tinha muito medo mesmo. E eu, assim, pra dormir na casa de colegas, eu demorei. Porque eu queria estar sempre dormindo, não na cama, mas na mesma casa que minha mãe. Porque eu me sentia seguro se minha mãe estava ali, né? E eu demorei, enquanto os amiguinhos lá com 8 já ia dormir na casa do outro, eu ainda não ia, eu demorei mais. Eu tinha muito medo. E eu fiz a mesma coisa, foi libertador, porque minha mãe já estava na UTI, e eu cheguei para ela um dia, né, e falei, olha, senhora, já pode ir, você já fez sua missão já foi cumprida, você já criou seus filhos, tá todo mundo bem, todo mundo encaminhado, você pode partir tranquilamente, nada, você não precisa se segurar aqui, né? Isso é libertador para mim, com a minha visão. Mas eu ouvi de muitas pessoas que, você pediu pra sua mãe morrer. Meu Você falou pra Deus. ela. Então, é uma visão muito diferente. Muitos parentes souberam disso e falaram, né, eu ouvi falar, que falaram, mas ele pediu pra mãe dele morrer. Não. E não tem nada a ver com isso, né? Mas eu acho que aí é uma visão de você estar pronto para ter essa visão, não apegada ao material, ao plano físico, que é uma coisa muito maior e que o espírito é imortal. E você querer que a pessoa fique aqui, no estado que tá, sofrendo, é egoísmo. Exatamente. Entendeu? É pra ela é um sofrimento. É egoísmo. Porque o corpo dela não tá bom, né? A cabeça, o Alzheimer tá deteriorando ali o corpo. Mas o espírito dela tá intacto. E ela tá presa ali. E que nem a gente fez um estudo com a Nancy, aquela que até que fez entrevistar aqui, né, a gente entrevistou no podcast, e ela falou num evangelho. E eu achei tão bom isso, porque ela falou assim que no Alzheimer o espírito sabe tudo o que tá acontecendo. Ele não tem aquelas falhas de memória que nem o corpo tem, né? Então, assim, ela contou um caso assim, ele fica tão triste, tão, assim, revoltado de estar preso ali, que ele quer ir embora, ele quer realmente se libertar daquilo, porque ele tá, assim, amarrado, ele não consegue, porque o corpo dele não responde, mas a cabeça dele não responde. E você sabe que uma vez a minha avó tinha muito disso, do nada, assim, mas do nada. A gente tava assistindo alguma televisão, conversando, assim, ela parava, olhava, assim, pro nada, começava a chorar. Chorava. Eu falava, vó, o que você tá chorando? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não sei, filha, por que eu tô chorando? Não sei, eu tô chorando. Então, aí, da Nancy falar isso, eu falei, era o espírito dela. O espírito tava preso e chorava. Essa tristeza que nem ela sabia o porquê que ela tava chorando. Você vê, é um negócio espiritual. Eu li uma coisa muito parecida sobre isso, que até eles falam que querem ir para casa toda hora, porque é o mundo, é o lado espiritual. Eles querem a casa pra lá. Pra lá. Aí a gente fala, pra onde ela quer ir se ela tá na casa dela, não sei o quê. Não, a casa dela... E não é nem aquela casa quando ela era criança que vai morar lá. Não, é a casa de lá. É a casa de lá. Ela porque o verdadeiro lar é ali. A gente vem aqui na Terra pra aprender, pra se evoluir, né? Exatamente. Mas o verdadeiro lar é lá em cima, é o plano espiritual, né? Como você falou, né? É um aprendizado doloroso, mas é um aprendizado, como eu falei, eu sou outra pessoa depois, né? Você começa a ver a vida de outra forma, você
eu falo, o Hélio antes e depois é totalmente diferente. E ele ajuda até a gente a se manter nesse meio, né? De cuidador, né? Porque você vai compreendendo o porquê daquilo, né? Então você já se segura mais, não interfere muito ali, né? Sofre menos. Sofrer a gente sofre de qualquer jeito. Porque não é fácil. Mas assim, eu acho que se eu não soubesse tudo isso dessa parte do espiritismo, eu acho que seria muito pior. Muito. Se eu não tivesse essa ideia que a minha avó tá lá do outro lado, nossa, se eu já sabendo que ela tá lá, eu já sofro com essa distância, imagina eu achando que acabou. Tipo, nunca mais vou ver minha avó. Exatamente. Eu mesmo, né, eu tenho um abajur que era da minha mãe, e que às vezes eu chego do trabalho e ele tá aceso. Então. E eu sei que foi ela que passou aqui, acendeu e falou, ó, passei por aqui. Passei aqui. Então isso é reconfortante demais. Nossa, é muito. De você imaginar que era só o corpo físico e acabou ali. Nossa, imagina, isso é reconfortante demais de você saber que a pessoa tá ali sempre com você, que você não vê, mas que o espírito é imortal e que um dia vocês vão se encontrar de novo, né? E a gente, em espírito, a gente se encontra com isso. Sim. É que nem sempre a gente lembra, Lembra. Né? Principalmente nos sonhos, né? Quando a gente dorme, a gente... Né? Eu sou uma pessoa que eu peço muito pro meu anjo, pro meu mentor, levar eu até a minha avó. Pra matar saudades. Mas tem, assim, não é sempre que a gente lembra, né? Mas eu acordo bem, aliviado. Então aí eu tenho a certeza que realmente eu fui ver, fiquei lá com ela e passou, né? Porque a gente tem ainda assim, a gente sente as saudades, né? Mesmo entendendo, a gente ainda tem assim, mas é uma coisa que me ajuda muito. Por isso que eu falo, o espiritismo assim, eu já fui em quase todas as religiões, mas o espiritismo é o que me fortalece assim. Perante a vida. Quando a minha mãe faleceu, que foi em 2021, o meu pai fazia 10 anos, porque ele faleceu em 2011. E na época eu comparei como eu passei pelas duas situações, porque são dolorosas da mesma forma, pai e mãe. E pela minha mãe foi mais fácil pelo espiritismo, porque quando meu pai faleceu, eu não tinha tanto esse contato, eu tinha algumas curiosidades, eu li um pouco, mas não estava envolvido, né? Então foi muito mais difícil, porque era uma coisa muito mais física. O meu pai teve um câncer muito rápido, ficou 2 meses doente, faleceu. Eu me lembro que eu fui no hospital, porque me falaram que ele ia partir. E então, para mim, ali a visão era uma visão mais física. Então, infelizmente ele tá indo embora, não vou ver mais. E aí, né, você começa a pensar como eu passei por uma situação e como eu passei por outra. O espiritismo dá muito mais seria aconchego, né? Muito mais você fica mais preparado, mais aliviado para a situação, né? Então eu acho que isso que me atrai, isso que me trouxe para o espiritismo, esse alívio que eu sempre busquei, porque não é só essas pessoas que a gente perde muitas, né? Sim, com certeza. E essas perdas a gente vai, né, recalculando na vida. A gente pensa, nossa, faz tanto que tal pessoa, né, desencarnou, faz tanto. E aí aquilo vai te pesando. Então, de alguma forma, o espiritismo te aconchega a ver aquilo com mais naturalidade. Né? Com certeza. É bem isso mesmo. Mas é isso, gente. Então, para quem tinha perguntado como nós conhecemos, eu e a Giovana, né? Tá assim. Aí. Cada um conhece de um jeito, cada um chega de um jeito. A gente fala do amor ou na dor, mas não é só também isso. Mas muitos vão pela dor, alguns pelo amor. E o importante é que ele traga para nós a sabedoria para a gente poder entender tudo isso, né? Porque eu acho que o estudo é a base de tudo. Você estudando, você vai ficando cada vez mais esclarecido nesse meio e consegue entender melhor todas as situações da vida que você passa. Com certeza. Né? Tudo fica mais leve para você passar. E até ficou convite, né, para vocês acompanharem o canal. A gente vai estar sempre entrevistando algum estudioso do espiritismo, explicando
temas do espiritismo, né? E a gente podia até fazer um evangelho no lar, porque muita Exatamente. gente não conhece sabe como o que é o faz, né? evangelho. E as dúvidas, né? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem colocar nos comentários do vídeo. Mandar e-mail, a gente vai deixar o e-mail aqui embaixo na descrição, né? Se vocês não quiserem aparecer, a gente não vai divulgar quem é, quem não é. Pode fazer a pergunta. Eu e o Hélio, a gente vai tá tentando se programar para fazer, né, aos domingos esse Deixa tipo de de Lero. vídeo. E a gente vai conversar, bater papo, explicar um pouquinho. Então, assim, mandem os temas, mandem perguntas, curiosidades que vocês têm, né? A gente quer ajudar de uma forma bem tranquila, bem leve. Com uma linguagem bem simples, nada muito rebuscado, né? Uma forma simples de entender tudo isso, né? Isso aí. E eu acho que é isso, né? E por hoje é isso, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!